8 de abril de 2026, o dia em que o silêncio de Xiaonu finalmente deu lugar a uma ação definitiva. Após meses de uma investigação fiscal que abalou as estruturas da indústria, o Face Genius não apenas pagou cada centavo dos 20 bilhões de wons à Receita Federal, como publicou um novo pedido de desculpas em seu perfil do Instagram, redefinindo a sua imagem de agora em diante. Mas o que parece ser o fim de um problema para ele é o começo de um período turbulento para a sua agência Fantágio e para todo o sistema tributário da Coreia do Sul. Hoje a gente vai analisar a fundo as declarações do Xiaonu, da Fantágio, vamos falar da crise na Kosdaq, que é a Bolsa de Valores sul-coreana, e os próximos passos da Lei Xiaonu, que está prestes a mudar aí a vida de todos os ídolos do K-pop. Afinal, Xiaonu foi um jogador de mestre. Ele se sacrificou para proteger a todos. Ele pagou a maior taxa tributária exigida a uma celebridade coreana, literalmente, para salvar a indústria do K-pop. Então, simbora nós. Olá, galera, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é Gabriela Ponte, mais conhecida como Cine Rock Girl. E eu vou tentar ser a mais neutra possível, a mais responsável possível, a mais ética possível. Mesmo que como Aroha eu tenha chorado ao ler as palavras de Xiaonu, eu acho que não tem como a gente não se compadecer com a pessoa Idomin, que é uma pessoa falha, como todos nós. Sempre foi tratado com perfeição, mas ele é uma pessoa falha, né? Pediu desculpas, inclusive, por coisas que ele não tem culpa. Mas, como eu falei na introdução do vídeo, ele está fazendo isso em prol da indústria. É um sacrifício que ele está fazendo. Então vamos aqui à transcrição da carta de Xiaonu que foi divulgada em seu perfil no Instagram. Eu vou ler primeiro na íntegra e depois eu vou fazer aqui uma análise junto com vocês. Este é o Xiaonu. Peço desculpas sinceras por ter causado decepção e confusão a muitas pessoas, incluindo meus fãs, devido à recente controvérsia fiscal envolvendo a mim. Não tive outra opção senão ser cauteloso ao expressar minha posição enquanto vários procedimentos administrativos estavam em andamento. E peço desculpas mais uma vez pela demora em fazer esta declaração. Embora já seja tarde, gostaria de reiterar meus pensamentos e minha posição. Respeito os procedimentos e resultados do Serviço Nacional de Impostos e paguei todos os impostos devidos para evitar maiores confusões. Executarei fielmente os procedimentos restantes também. Tendo atuado com o amor e o apoio de muitos, estamos encarando este assunto com ainda maior seriedade e profundidade. Se houve alguma área em que deixei de examinar as coisas suficientemente, assumo total responsabilidade. Não me esquivarei da responsabilidade por nenhum motivo alegando que não sabia ou que foi julgamento de outra pessoa. Constituí uma empresa para garantir a estabilidade das minhas atividades durante um período de diversas mudanças e confusões. No entanto, olhando para trás agora, percebo que houve aspectos que não supervisionei adequadamente. E acredito que a responsabilidade é minha, não da minha família ou da minha empresa. Por conta desse incidente, senti profundamente a necessidade de refletir sobre mim mesmo. Acima de tudo, estou com o coração partido e peço desculpas por ter decepcionado os fãs e Aroha que confiaram em mim. Para evitar que o mesmo problema se repita, revisarei todas as minhas atividades futuras com maior cautela e padrões mais rigorosos. Vou me esforçar ainda mais para me tornar um Xiaonu que assume total responsabilidade por suas escolhas e ações até o fim. Mais uma vez expresso minhas sinceras desculpas. Obrigado por ter lido este longo artigo. Bom, antes de mais nada, duas dúvidas que a gente tirou em suas palavras, que é uma que a gente estava achando que ele poderia desistir da indústria do entretenimento quando ele falou atividades futuras, dá a entender que ele vai sim continuar na indústria, o que nos dá um certo alívio. E uma coisa que também deixa todos os fãs com o coração partido é saber que ele está com o coração partido, é saber que ele está tomando tudo para si, dizendo que a responsabilidade é 100% sua. Ele sempre tem essa postura de colocar tudo nos ombros dele. E realmente, o nome Xiaonu é um legado pesado demais a ser carregado.
Então vamos aqui à análise. Bom, o Nunu postou em seu Instagram um texto que transborda pesar. Ele começa pedindo perdão pela decepção e pela confusão, ou seja, ele não está admitindo que sonegou ou que cometeu um crime, e sim que sente muito por deixar a todos preocupados com a situação. Mas o que realmente chama a atenção é a sua estratégia e a sua maturidade. Ele diz explicitamente: eu não vou evitar a responsabilidade dizendo que eu não sabia ou que foi o julgamento de outra pessoa. Isso é crucial. Ele está protegendo a sua família, sua agência e os artistas da agência ao assumir um erro de supervisão, ou seja, ele foi vítima de uma má gestão administrativa da Fantágio. Ele admite que criou, sim, a corporação para buscar estabilidade em um momento de mudanças na carreira, mas que falhou em ser rigoroso. A tristeza que ele expressa ao falar do Zaroha é palpável. Ele sente que traiu a confiança de quem o via como impecável. Não é apenas um texto jurídico, é um texto de alguém que está com o coração dilacerado, como ele mesmo demonstrou na carta. Nunu sabe que a opinião pública estava ferida. Ao usar palavras como coração partido e ao pedir desculpas às Zarohas, ele humaniza um erro financeiro. Ele pagou 20 bilhões de wons, o equivalente a 75 milhões de reais, para comprar de volta a sua paz e a chance de um retorno de ouro em 2027. Ele não está apenas pagando impostos, ele está pagando por sua redenção e de toda a indústria do K-pop, blindando as marcas na qual ele é embaixador e de todos os artistas de passarem pela mesma situação que ele. Bom, vamos falar agora dos bastidores financeiros, né? Enquanto o Nunu pagou a tributação antes mesmo da investigação ser concluída, porque sim, a investigação ainda está em andamento. Por isso que eu falei que este não é o fim, é apenas o começo de uma grande batalha. A Fantágio, ela vai enfrentar a partir de agora um pesadelo. A empresa listada na Kosdaq viu as suas ações derreterem nos últimos meses. Eu já fiz um vídeo aqui sobre isso, detalhando bastante as ações da Fantágio. Vou também deixar aqui nos cards para que você adentre nesse universo, porque eu expliquei bem naquele vídeo, não vou me repetir aqui, tá? Então, as ações, sim, estão derretendo nos últimos meses. E o valor de mercado da Fantágio hoje é menor do que o valor total da dívida fiscal gerada para esse caso. É inevitável não pensar na taxa adicional de 8,2 bilhões de wons que a agência precisou pagar. Há risco de falência? No mercado financeiro, quando uma empresa deve mais do que vale, é um sinal vermelho. A Fantágio agora depende inteiramente do retorno do Nunu em 2027. Para sobreviver. Ele se tornou literalmente o único ativo capaz de salvar a empresa da insolvência. A situação da Fantágio no momento está beirando a perda da capacidade de honrar com suas obrigações com seus artistas. Os trabalhos solos do Jinjin, Sanha e MJ, que estão saindo agora em 2026, podem ajudar a empresa a se arrastar até janeiro de 2027, mas não será capaz de tirá-los do vermelho. Nem o Elsie foi capaz de tirar. Eu vou ler agora uma transcrição completa da nota oficial da Fantágio, que saiu hoje. Uma declaração de desculpas que foi divulgada somente no site da Fantágio e não em suas redes sociais. Aqui é a Fantágio. Pedimos sinceras desculpas por causar preocupação a muitas pessoas devido à recente controvérsia fiscal envolvendo a nossa empresa e o nosso artista. Não vemos este incidente como um caso isolado, mas como um problema decorrente da falta de responsabilidade da gestão da empresa. E o estamos tratando com extrema seriedade. Como uma empresa que deve gerenciar e apoiar todas as atividades de seus artistas, reconhecemos profundamente que não revisamos o assunto com antecedência suficiente e que houve deficiências no processo de gestão. Estamos refletindo sobre isso severamente. Consequentemente, a Fantágio está atualmente reexaminando todo o seu sistema de gestão interna e processos de tomada de decisão. Estamos promovendo melhorias substanciais, como o fortalecimento dos procedimentos de verificação prévia, incluindo revisões fiscais e jurídicas. Além disso, participaremos fielmente de todos os procedimentos relacionados e continuaremos a melhorar nosso sistema de controle interno para evitar que casos semelhantes ocorram novamente. Como a Fantágio opera com base na confiança do público, retribuiremos com mudanças profundas e responsáveis por meio desta reflexão. Obrigado, Fantágio Corp. Bom, vou falar agora da estratégia da capa corporativa.
Vamos analisar bem esta nota, destrinchá-la item por item. Vamos falar primeiro da postura estratégica, que é essa coisa do site versus redes sociais. É um movimento calculado e covarde. Ao publicar apenas no site institucional, que tem muito menos visualização do que as redes sociais, evitando as redes sociais oficiais da empresa, Instagram, X, Facebook, todas as redes, a Fantágio tenta esconder-se do algoritmo, evitando o bombardeio de comentários maldosos e o compartilhamento viral, deixando visível somente o post do Nunu, exatamente como ela fez no pedido de desculpas do Nunu anterior. E aí eles continuam usando o Nunu como cortina de fumaça para esconder que quem é o verdadeiro culpado disso tudo é a Fantágio. A nota não é para os fãs, para as arorras. É para os investidores e analistas da Kosdaq. O objetivo é que a mensagem apareça em terminais financeiros e não no feed de notícias do público geral. Enquanto o Nunu se expôs ao julgamento emocional e midiático, a agência se escondeu por trás de uma página HTML fria. Segundo ponto é o seguinte, a reestruturação com a nova diretoria. Com a troca recente da diretoria, a Fantágio está tentando usar o escândalo como um marco zero. Os próximos passos na reestruturação jurídica e tributária devem incluir auditoria forense externa. Para provar ao mercado que a limpeza é real, deve contratar uma das Big Four, como a KPMG ou como a PwC, para auditar os contratos de todos os artistas. Dissolução de estruturas híbridas, ou seja, devem forçar a migração de todas as agências de uma pessoa só, como a do Nunu, para dentro da estrutura corporativa da Fantágio, eliminando o risco das empresas de fachada. E isso aqui pode ser até um pedido da própria Receita Federal, o que para o Nunu será muito ruim, pois a tal independência que ele buscava dessa forma vai para o ralo. Eles vão implementar um compliance de nível bancário, ou seja, a implementação de um departamento que cuida disso, né? De compliance que tenha poder de veto sobre decisões da diretoria, tentando blindar a empresa contra novas multas do Serviço Nacional de Impostos. E o terceiro ponto seria o jogo de confiança para os investidores. A nota usa termos técnicos, como sistema de controle interno, processo de tomada de decisão, propositalmente. A Fantágio está em uma corrida contra o tempo para evitar a deslistagem ou uma queda ainda maior na Kosdaq. Eles precisam que os investidores vejam que esse pagamento que foi feito não é considerado uma perda, e sim a eliminação de um passivo. Então há uma narrativa que é o seguinte: esse erro foi da gestão antiga, da falta de processo da diretoria anterior. A nova gestão já chegou e já resolveu e já pagou. O jogo de eles estão tentando vender a ideia de que a empresa agora é segura para novos aportes, usando o sacrifício público do Tchaunu como a garantia de que o pior já passou. Então a conclusão que a gente tem com essa nota é a seguinte: enquanto o Tchaunu foi o herói que deu a cara a tapa e assumiu a culpa para proteger a todos, a Fantágio agiu como uma entidade burocrática, tentando salvar as suas ações na bolsa sem enfrentar o clamor das redes sociais. Olha o contraste gritante entre a responsabilidade pessoal do artista, de um homem íntegro que cumpre com as suas promessas, e a hombridade de pedir desculpas mesmo sem ter culpa alguma, e a frieza corporativa da agência que só pensa nas ações da Kosdaq. Vamos falar agora da Lei Tchaunu e do seminário que vai acontecer no dia 10. Não é coincidência que 2 dias após o pagamento de Tchaunu, a Coreia vai receber o seminário Controvérsia Fiscal sobre agências de uma pessoa só. O grupo que irá debater o tema é composto por especialistas de alto escalão, incluindo catedráticos, tributaristas e juristas, responsáveis por análise de método e doutrina, professores catedráticos responsáveis por revisar a lógica da tributação do Serviço Nacional de Impostos e de organizar argumentos jurídicos sobre a substância legal dessas agências. Estamos falando de especialistas que cuidam de consultoria e estratégia tributária, diretores de federações de gestão e de representantes de grandes corporações contábeis, responsáveis por propor melhorias institucionais e novos padrões de conformidade para o setor do entretenimento. A gente está falando de especialistas que cuidam da defesa e da jurisprudência, que são advogados e contadores especializados, inclusive com experiência prévia dentro das agências de entretenimento.
que são responsáveis por debater as questões controversas e buscar soluções que resolvam a confusão entre o planejamento tributário legítimo e a evasão fiscal de fato. O evento vai acontecer no dia 10, como eu falei, vai acontecer às 15 horas lá da Coreia do Sul, no Art Hall, na ala oeste do POSCO Center. Então, qual vai ser o debate deste evento? O caso dele vai ser o catalisador para que o estão chamando de Lei Chaunu. Essa lei quer acabar com o uso de empresas de fachada para pagar menos impostos. No seminário do dia 10, especialistas vão usar o caso do Chaunu para definir onde termina o planejamento tributário e onde começa, de fato, a evasão fiscal. Então, o pagamento de Chaunu hoje serve como uma confissão administrativa que dá base legal para que o governo mude as regras para todos os outros atores e cantores da indústria. Ele se tornou o exemplo que a Receita Federal precisava. Mas a partir daqui nós temos dois cenários possíveis, tá? Um cenário 1, que é o inverno do K-pop, ou seja, seguindo uma linha dura. Neste cenário, o governo ignora a natureza única da indústria do entretenimento e decide aplicar a lei fiscal com rigidez absoluta, usando o caso do Chaunu como precedente para extinguir o modelo de agência de uma pessoa só como forma de planejamento tributário. Então, a mudança, ou seja, a lei Chaunu, ela determinaria que qualquer artista que não comprove uma estrutura corporal real, com escritório físico, múltiplos funcionários em tempo integral, ativos tangíveis, será tributado como um indivíduo autônomo. O impacto nos artistas é o seguinte: a alíquota de imposto corporativo, que pode ser entre 10% e 20%, é substituída por uma alíquota máxima do imposto de renda individual, que é de 45%. Para um artista de alto escalão, isso significa entregar quase metade de tudo o que ganha ao governo. As consequências disso para a indústria e para os fãs é sem precedentes. E isso vai acontecer em efeito em cascata. Então vamos dizer o que vai acontecer caso isso daqui aconteça. Agressão financeira. As grandes empresas como Hybe, JYP, SM, YG, todas elas vão perder a capacidade de usar essas estruturas para gerenciar os ganhos de seus principais talentos. O custo de manter um ídolo de topo vai disparar. O fim do acesso popular. Para compensar a perda de 45% da receita dos artistas, a indústria vai aumentar substancialmente tudo. Os preços de tudo. Álbuns vão deixar de ser itens de coleção acessíveis para se tornarem produtos de nichos caros e raros. Os shows dos famintos vão ter os seus ingressos, que já são altos, dobrando de preço, e tudo que é ligado ao artista vai se tornar artigo de luxo. O K-pop vai se tornar um nicho da elite. O K-pop perde a sua base de fãs de massa e se torna um entretenimento exclusivo para a grande elite financeira, enfraquecendo o poder cultural da Hallyu. E vai acontecer o quê? Uma grande evasão de talentos. Os artistas e as agências que começaram atuando na Coreia do Sul vão passar a migrar as suas operações e bases de faturamento para outros países que tenham regimes fiscais mais favoráveis, como, por exemplo, Singapura, Estados Unidos, e isso vai enfraquecer a economia criativa da Coreia do Sul. Mas nós temos um cenário 2, que é um cenário muito possível, que é um novo acordo, a via do equilíbrio e da proteção. Então, nesse cenário, o governo coreano e a indústria do entretenimento reconhecem que o modelo atual é insustentável, a existência total é destrutiva. O pagamento de Chaunu ele vai ser visto como, não como uma punição, mas como o preço do ingresso para uma nova regulamentação. Então, que mudança vai acontecer? Esse seminário do dia 10, que é essencial para a lei Chaunu, envolvendo ali catedráticos e tributaristas que nós discutimos, eles vão propor a criação de uma nova categoria tributária específica, a Corporação de Serviços Criativos de Artista. O ponto de equilíbrio é a solução. Essa nova categoria vai reconhecer a necessidade de proteção da propriedade intelectual e da gestão de carreira, permitindo uma alíquota intermediária. Então, por exemplo, pode ser cobrado aí de 25% a 30%, que é superior ao corporativo normal, que é 10, 20%, mas muito inferior aos 45% do individual, que é absurdo. Em troca, exige-se transparência total e critérios claros de substância, porque critérios claros é o que não há na lei atual.
E esses critérios claros de substância seriam o quê? Contratação obrigatória de profissionais de compliance, registro público de ativos de propriedade intelectual, proibição do uso dessas empresas para despesas pessoais desmascaradas. E teremos com isso a nova marca de Chaunu. Nesse cenário, a história é reescrita. O sacrifício de 20 bilhões de wons de Nunu não o marca como um sonegador pego, mas como um mártir que pagou o alto preço para proteger toda a indústria. Seu pagamento é o exemplo que forçou o governo a criar uma lei tributária justa e moderna que melhor regulamenta o setor sem destruí-lo. Ele se torna o símbolo da transição para uma indústria de K-pop financeiramente madura e sustentável. E as consequências disso são muito positivas. A indústria se estabiliza, os investidores voltam, a KOSDAQ vai se recuperar, e o K-pop continua acessível aos fãs, mas com uma base legal muito mais sólida e transparente. E eu creio neste cenário. E vamos falar agora de 2027, que é uma grande preocupação. Vamos pensar aqui nos cenários possíveis para 2027, havendo, nesse meio tempo, silêncio estratégico. Então, gente, ele pagou, ele pediu desculpas, e ele ainda tem 9 meses de exército. O que acontece agora? O cenário mais provável é o silêncio absoluto. A estratégia de desaparecer até janeiro de 2027. Essa é a única forma que ele tem de deixar a poeira baixar. Na Coreia, o tempo cura quase tudo. Especialmente se o artista mostra arrependimento financeiro. Suga do BTS, após o episódio da patinete, ficou um tempo em silêncio e voltou depois com triunfo, criando um centro para crianças com autismo e um comeback glorioso com o grupo. Nunu deve também permanecer longe dos holofotes. Ele vai cumprir seu dever militar para que, ao sair, o foco seja seu retorno aos dramas e não os impostos de 2026. A estratégia do sacrifício presente para um triunfo, futuro, é o que ditará o ritmo da sua reabilitação pública. Ao assumir a responsabilidade total e liquidar a dívida, no caso aí é uma taxa adicional, tá? De 20 bilhões de wons agora, ele limpa o terreno para que a sua ausência no exército funcione como um período de purificação de imagem, transformando a controvérsia em uma nota de rodapé diante de um retorno triunfante. Então existe um modelinho a ser seguido para o retorno como um herói, inspirado aí no modelo Suga, Para que o seu retorno à Fantásio e ao Astro seja visto como uma redenção histórica, Nunu pode seguir passos estratégicos que transformam um vilão fiscal em um salvador da indústria. Bom, primeiro, fundação de apoio à formação de artistas. Assim como o Suga focou em uma causa social específica, Nunu pode, agora sendo o símbolo da lei Chaunu, ele poderia muito bem fundar um instituto voltado para a educação financeira e jurídica dos jovens trainees. Isso reforçaria a narrativa de que ele aprendeu com isso tudo, com esse erro aí, e quer impedir que novos talentos passem pelo mesmo descuido administrativo que ele admitiu ter tido. O investimento da gratidão na Fantásio. Como a agência enfrenta estabilidade na KOSDAQ, o retorno de Chaunu em 2027 pode ser anunciado não apenas como um contrato renovado, mas como uma parceria estratégica de reestruturação. Ele voltaria como o pilar que garante a saúde financeira da empresa, salvando o emprego de centenas de funcionários e a casa de seus colegas de grupo. E a gente teria aqui o Astro como o centro da estabilidade. O comeback do Astro após a sua saída do exército no dia 27 de janeiro de 2027 deve ser carregado de simbolismo sobre resiliência. Ele pode usar a sua influência para garantir que o grupo tenha o maior investimento da sua história, mostrando que o seu erro acabou gerando a base financeira para um capítulo mais glorioso do grupo. Bom, eu vou falar de um ponto agora que é inevitável. Independência ou outra agência. Essa alternativa costuma ser o maior desejo das Arohas. A saída dele, ou até mesmo de todo o grupo da Fantásio. Todos sob a mesma agência, no caso, ou a agência do Nunu, ou até mesmo a agência do Rocky. E aí seria um novo começo para todos, pois eles não poderiam mais usar o nome Astro e nem as músicas que eles compuseram até agora. E com tudo isso, uma mudança de discurso, ou seja, no retorno o foco não deve ser no eu paguei o que eu devia, e sim eu protegi a nossa indústria para que ela possa continuar existindo. Ele deixa de ser um artista que teve problemas com a NTS para se tornar um exemplo de integridade que aceitou o veredito mais caro da história
para garantir que o K-pop continuasse acessível e regulamentado. Chaono hoje é um homem com 20 bilhões de won a menos. Dinheiro que a gente sabe que foi muito suado, com muito trabalho, com noites mal dormidas. Mas ele agora é um homem com um caminho de volta traçado, que está sendo planejado meticulosamente. Por isso que eu falo que ele é um jogador. Ele fez um jogo de mestre. Ele escolheu a honestidade, a transparência e a ética. E o pagamento imediato, em vez de uma briga judicial e desgastante de anos. Bom, você acredita que o pedido de desculpas de hoje foi o suficiente para a gente perdoar esse erro de gestão da Fantásio? A Fantásio vai conseguir se manter de pé na Kosdaq até ele voltar? Vocês acreditam no retorno triunfante de Chaono em 2027? Deixa aqui embaixo o seu comentário e eu vou ficando por aqui. Um beijinho e tchau, tchau.